pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula e a aula de hoje é de artes. Lá na página 244, vamos falar sobre diferentes tipos de instrumentos musicais. Os objetivos da nossa aula são conhecer diferentes tipos de instrumentos musicais, diferenciar instrumentos de corda, sopro e de percussão, produzir arte utilizando materiais recicláveis. Então vamos lá. A música é uma forma de expressão artística. Ela pode ser cantada ou tocada por diferentes vozes e instrumentos, respectivamente. Estudos indicam que desde a pré-história, ou seja, no tempo das cavernas, já se produzia música. Há vestígios de que há muitos anos tenha existido uma flauta de osso. Como você imagina uma flauta como essa? Uma flauta de osso? A minha é feita de plástico, a menininha falou aí embaixo. Nos dias atuais, encontramos instrumentos musicais feitos com diferentes materiais, como por exemplo, o plástico, a madeira e o metal. Você sabia que o tipo de material que o instrumento é feito modifica o som produzido por ele? Caramba, essa é novidade, curiosidade para mim também. Agora, conheça um pouco mais sobre os instrumentos musicais. Então agora vamos falar sobre instrumentos de corda. São aqueles que possuem cordas presas em suas extremidades. O som produzido a partir da vibração de suas cordas. Quanto mais longas são, mais forte e grave é o som. A quantidade de cordas pode variar. Alguns instrumentos possuem apenas uma corda, outros 4 cordas. Existem até instrumentos com 40 cordas, como por exemplo a harpa. Então aí nós temos alguns exemplos, temos o berimbau, o cavaquinho, violão, violino, a harpa e o violoncelo. Com esses instrumentos podemos tocar diferentes ritmos musicais, como por exemplo o samba e a música clássica. Página 246. Instrumentos de sopro. São aqueles formados por um tubo. O som é produzido a partir da passagem de ar em seu interior. Os instrumentos de sopro surgiram na pré-história, quando os homens sopravam ossos e bambus. O som fica mais grave conforme o instrumento é maior e mais largo. Então nós temos aí a clarineta, o trompete, saxofone, flauta, gaita e trompa. Agora os instrumentos de percussão. São aqueles que precisam de algum movimento, ou seja, quando os instrumentos são agitados, batidos, friccionados ou raspados, emitem som. Quando o instrumento é movimentado, o som é emitido pela vibração do mesmo, como a bateria, ou de elementos existentes dentro do instrumento, como o cachixi. Cachixi é um instrumento tipo chocalho, de origem africana, no formato de um pequeno cesto de palha trançado. Ele pode ter diferentes tipos de tamanho. Podem ser simples, duplo ou triplo. Possui uma alça no vértice e alguns pedaços de arroz, sementes ou conchas no seu interior. Normalmente é utilizado em rodas de capoeira para completar o berimbau. Então, vamos para o aprendendo um pouco mais. Você sabia que ouvir música ao mesmo tempo em que estiver realizando outras tarefas pode provocar diversos tipos de efeito? Alguns pesquisadores da Alemanha comprovam que durante a leitura, ouvir música pode afetar a compreensão. Porém, ouvir música quando estiver praticando atividades físicas causa impactos positivos. Interessante, né? Ela pode ter duas funções. Pode atrapalhar ou pode ajudar muito. Legal, né? Então, as nossas atividades, na página 247 ainda, número 1. A música é uma forma de expressão artística? Sim ou não? Escrevam aí. 2. A música é antiga ou atual? Escreva aí também. 3. Cite um instrumento que estudamos nessa aula que possui muitas cordas. 4. Os instrumentos de corda são aqueles que possuem cordas presas em suas extremidades. Agora, pesquise exemplo de instrumentos de corda e cole no espaço abaixo. Se você não tiver como pesquisar, pode desenhar que não tem problema. Só escreve o nome dele embaixo, tá bom?
5. Todos os instrumentos de corda possuem a mesma quantidade de cordas? Sim ou não? 6. Nos dias atuais, encontramos instrumentos musicais feitos com diferentes tipos de materiais. Cite alguns deles. 7. Cite exemplos de instrumentos de sopro. 8. Como podemos definir os instrumentos de percussão? Como podemos definir? Escreve aí, tá? Projeto tambor de lata. Quem quiser fazer esse projeto, pode fazer também. Mas se não quiser, não tem problema, não vai mudar sua nota, tá bom? E aí, quando a gente tiver um momento, a gente produz esse tambor, tá? Então, a frase, acredite nos seus sonhos e lute por cada um deles. Você é capaz. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, bom final de semana e não se esqueçam do projeto de leitura. Tchau!